Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, leitura do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Publicação original, 2008. Editora Leal. Livraria Espírita Alvorada Editora. Para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Vamos acompanhar a leitura. As batalhas difíceis. As nossas conversações, após a memorável reunião, abordaram o tema da mistificação dos espíritos infelizes. Tomado de surpresa ante o desmascaramento do perverso visitante, indagamos ao lúcido diretor do nosso trabalho. Como se atrevem esses companheiros a tentar expediente de tal porte, em um encontro de alta magnitude, conforme aquele do qual tivemos a felicidade de participar? Por outro lado, como se deu a diluição da máscara de que se utilizava o infeliz amigo, procurando ocultar a sua realidade? Nosso benfeitor amigo, sempre aguardando as nossas indagações, solícito, esclareceu. A ignorância é a inspiradora da astúcia, que procura escamotear assumindo equívocos lamentáveis. Pretendendo criar-nos embaraços, o rabino Eliaquim preparou a farsa. Cuidou ele próprio de produzir por ideoplastia o disfarce do seu assecla, utilizando-se da hipnose e da autofixação mental do paciente, criando a sua imagem e deixando-se amoldar a mesma. Com esse recurso, o seu embaixador foi preparado para o cometimento, unindo a arrogância peculiar aos infelizes à hipocrisia, a que se encontra acostumado, na furna onde se refugia. Demorando-se na incorporação mediúnica, as energias saudáveis do médium contribuíram para a diluição do disfarce, ao tempo em que a irritação de que era tomado restituía-lhe a condição normal de desvairado, vitimado pelo fenômeno da licantropia, a que se adaptou ao longo dos séculos, tornando-se a sua transitória realidade. É natural que nos dessemos conta da ocorrência desde os primeiros momentos, em razão da emanação vibratória que dele se exteriorizava, assim como da sua débil argumentação. Encontramo-nos nessas atividades quase sempre em campo minado, sendo necessária a vigilância em favor da compaixão e da verdade. Desse modo, insistimos no seu ponto nevrálgico, isso é, naquilo que mais o irritava, que era o nome de Jesus Cristo, produzindo-lhe desgaste emocional e desajuste, conforme aconteceu. Nunca deveremos esquecer que os mensageiros do mal e aqueles que mal se comportam, que para eles tudo é válido, desde que corresponda aos anseios dos seus objetivos. Não consideram os métodos dignos, porquanto transitam pelos estreitos caminhos da sandice, incapazes, portanto, de decidir entre o que se constitui ético e aquilo que não o é. Em razão do acontecimento, voltamos a indagar. O labor deverá continuar oportunamente nas furnas da intimidade do planeta, onde se resguarda e mantém o seu triste império de loucura? Sem apresentar indisposição, sempre preparado para educar e instruir, o amigo respondeu generoso. Considerando-se a robustez do império de sombras, não nos será fácil e prudente, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Recordemo-nos que desde o fim do século XV, por volta do ano de 1400, que o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos para desforçar-se daqueles que o magoaram,
transferindo a responsabilidade para o Marte da Galileia. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, com todos os mecanismos de sustentação da sua política de ódio, com organização administrativa, numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos. Alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras, sob o comando de déspotas insensíveis. Não nos cumpre violentar os códigos do amor, pois a nossa vontade, ainda que imbuída das melhores intenções, não está acima das soberanas leis de justiça e de misericórdia, das quais ninguém foge. Deveremos aguardar o transcorrer dos dias, a fim de avaliarmos o efeito do nosso primeiro contato direto com o mandatário da comunidade, conforme ocorreu, através do seu símile desnorteado. Recordemo-nos que essa luta pode ser considerada de relevante importância, tendo em vista a revolução moral que se opera no planeta, nesse momento em que nos encontramos em plena transição de um para outro tempo. Os nossos irmãos irão recrudescer as agressões aos servidores do Mestre, assim como contra a sociedade em geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas. Esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Esquecem que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Na alucinação que os toma, perderam a faculdade de raciocinar com discernimento. Nada mais vendo, além das suas construções desafiadoras e suas lutas sem quartel, arrebanhando sempre novos adeptos, como vítimas ou solidários. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que nelas tombaram, por insensatez e leviandade, diminuindo dessa maneira os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Não havia lugar para novas interrogações, desde que outros deveres o requisitavam. Permanecemos em nosso centro de atividades, e enquanto não éramos convocados para novos cometimentos, reunimo-nos Lopes Neto, Ivon, outros amigos e nós, resolvendo visitar algumas instituições dedicadas ao bem, algumas públicas, governamentais, outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados as lições do bem servir. Elegemos inicialmente um hospital público de emergência e não podemos ocultar o confrangimento que nos tomou conta ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como a indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários remunerados para bem servir. Desconsiderados nos seus direitos de apoio e de atendimento, os pacientes rebocavam-se nas dores mais diversas, lutando por uma vaga para chegar ao médico, normalmente indisposto, talvez pelo cansaço ou pela saturação, demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Certamente, não se poderia atender a todos de uma vez só. Nada obstante, seriam possíveis a gentileza, a paciência e a misericórdia para com os aflitos.
O intercurso entre encarnados e desencarnados era assustador. A maioria dos pacientes apresentava dolorosos quadros de perturbação espiritual em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Chamou-nos a atenção um senhor de 60 anos aproximadamente, que se encontrava numa cadeira de rodas, no corredor estreito, banhado de álgido suor, com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. A funcionária mal disposta acusava o médico de ainda não haver chegado, não havendo outra senão a alternativa de procurar socorro em outro nosocômio. Aprofundando observação, constatamos que ao lado da cardiopatia, que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz, houvera-lhe atado correntes metálicas, que lhe apertavam o tórax, enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução. O senhor estertorava sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repentinamente sofreu um vagado e estabeleceu-se o pânico, ante a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência. Um enfermeiro que caminhava pelo estreito espaço correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax, na área cardíaca, enquanto seu inimigo desencarnado, com as faces patibular, exultava de contentamento. Em agonia, a senhora que o conduzia pôs-se a suplicar o auxílio divino, e não tivemos outro comportamento, senão o de nos aproximarmos, e enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar a bioenergia, a princípio em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos que os asfixiavam, para logo depois transmitir-lhe vitalidade. Saindo lentamente do delíquio, banhado em suor e com a expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Acompanhámo-lo e notamos que o perverso vingador havia perdido momentaneamente o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Mantinha-se, no entanto, vigilante, aguardando quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo, que logo disparou o verbo agitado em queixas amargas. Por incrível que pareça, trata-se de meu filho único, se assim o posso chamar. Disse quase insano. Homem portador de pequenos haveres que eu era, porém vitimado pela asma desde a infância, há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam. Durante uma inesquecível crise de dispneia, um infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem se sufocara durante o sono. Não houve nenhuma suspeita, por ser conhecida minha velha problemática. Eu não podia acreditar, enlouquecido que fiquei com um terrível quadro que se apresentou no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava, infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte de seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério nos últimos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar contas. O amigo Ivon, sensibilizado com o drama do desencarnado, tentou um diálogo para o qual o mesmo não estava interessado,
permanecendo-lhe ao lado, como a serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual, e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.